Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a meditação da palavra do Senhor e que você possa meditar juntamente comigo aqui no livro de Salmos, Salmos 72 e o versículo 16 até o 20. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Haja abundância de cereal na terra, ondule sobre os cumes dos montes, como o Líbano floresça o seu fruto, floresça como a erva do campo, permaneça o seu nome eternamente, que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele, e lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra de sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Amém? Que Deus abençoe a meditação da palavra do Senhor nosso Deus nesse Salmo de Salomão, que fala da abundância de cereal, de grãos, da novidade da terra, da prosperidade que o Senhor dá ao seu povo, porque o Senhor permanece engrandecendo o seu povo, o seu nome eternamente, né? Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Então eu quero meditar de grão em grão. Aqui Salomão louvando a Deus pela abundância de cereal, né? Pela abundância que o Senhor tem nos dado. Vamos meditar então e ver o que a palavra de Deus quer falar conosco nessa ocasião. Amém? Eu te convido a dar liberdade ao Espírito de Deus e deixar que Ele possa falar mais aos nossos corações. Amém? Grão no dicionário português é substantivo masculino. Primeiro, fruto ou semente das gramíneas, como a cevada, o trigo, o milho, etc. 2. Sementes de certas leguminosas, como o feijão, o tremoço, a ervilha e etc. E de outros vegetais. Os grãos são resultado da colheita, servem para o consumo humano ou animal, e podem ser usados como matéria-prima de diversos produtos na indústria. Os grãos são ricos em carboidratos, minerais e proteínas vegetais e são constantemente utilizados como substituto da proteína animal na dieta vegetariana. Então, o valor dos grãos, dos seus nutrientes, né? E as suas substâncias, glórias a Deus, que nós temos na nossa mesa diariamente. Vamos ler a palavra de Deus então, e vamos meditar sobre os grãos. Gênesis capítulo 1 e versículo 29. E disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ela vos servirá de mantimento. Então, os grãos, na maioria das vezes, são a própria semente. É verdade? Dali dos próprios grãos é que produzem a colheita, a safra. Então, o Senhor, Ele disse: eu vos tenho dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dá semente, ela vos servirá de mantimento. Então o Senhor Deus, Ele pensou em tudo, né? Pensou em como queria se alimentar o homem, o que iria necessitar o homem, e Ele providenciou tudo. Cada grão providenciado, que o Senhor, Ele fez com todo o seu poderio, né? Que o Senhor, Ele criou, porque tudo é criação de Deus, é para o nosso mantimento,
né? Para mantimento do homem, para mantimento do animal, para fazer tantas coisas com os grãos, né? Então, vê a sabedoria de Deus e vê como Deus se importa comigo e com você. Que Deus preparou todas as coisas, né? Que Deus fez tudo para que hoje nós pudéssemos ter uma boa alimentação, pudéssemos ter os grãos, não é verdade? Para nós podermos saborear um alimento muito bem preparado, porque Deus é maravilhoso, irmãos. E Deus, Ele provê para o seu povo. Deus abençoa os agricultores, Deus abençoa a lavoura, Deus abençoa a safra, Deus abençoa os grãos. A Bíblia fala que o Senhor faz transbordar o celeiro. Então, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que Deus que providencia, que Deus que prepara o arroz, o feijão que você come. Muitas vezes pessoas não valorizam o arroz, o feijão, mas os grãos que Deus providencia para o nosso prato, para a nossa mesa, para a nossa alimentação diária. Como o Senhor é maravilhoso, irmãos. Se você pode agradecer a Deus, agradeça ao Senhor pela providência de Deus, por Deus, assim, prover tudo nos mínimos detalhes, cada detalhe, porque o Senhor, Ele é perfeito em detalhes. Deuteronômio 33, versículo 28 e 29. Portanto, Israel habitará em segurança e a fonte de Jacó a sós, na terra do grão e do vinho novo, onde os céus destilarão orvalho. Bem-aventurado és tu, Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Ele é teu escudo e a tua ajuda, a espada da tua glória. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os seus altos. Então Moisés, ele dizendo a Israel, que Israel habitará seguro, em segurança, na terra do grão. Porque se tem grão, tem semente. Se tem grão, tem colheita, tem plantação. Então o Senhor é a nossa providência, irmão. Toma posse da providência de Deus para a tua vida. Toma posse que Deus, Ele providencia o grão. Há um mistério muito profundo no grão. Porque parece uma coisa tão mínima, tão insignificante, mas é uma coisa tão extraordinária e tão necessária na nossa vida, né? Que nós precisamos tanto, que o nosso organismo necessita tanto. E Moisés, ele disse, na terra do grão e do vinho novo. Então, a providência de Deus para o seu povo, Ele providencia a sua alimentação, né? Ele providencia a sua necessidade. O nosso Deus é o Deus da providência, irmãos. Quantas das vezes Deus providenciou para você? Quantas das vezes Deus providenciou para mim? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma obra missionária e nós estávamos num país, fazendo a obra de Deus. Nós estávamos lá na Argentina, fazendo a obra de Deus. E naquele dia nós saímos e eu olhei dentro de casa, praticamente não tinha nada diferente para se fazer naquele domingo. Aí nós saímos, fomos fazer umas visitas, fizemos as visitas, voltamos, não conseguimos ganhar nada para o nosso almoço aquele dia. E eu falei para o meu esposo, então vamos preparar o que Deus proveu. Vamos fazer um arroz, né? E dar glória a Deus por esse arroz. Aí eu fui preparar o arroz. Quando eu estava preparando o arroz, o meu vizinho, ali na Argentina, ele chegou na beira da cerca e gritou, vecina!
quando eu olhei, ele estava com o prato, um churrasco, com reviro, entregou para mim. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Aí eu juntei aquele arroz que eu tinha preparado, mas aquele pedaço de churrasco com reviro que o vizinho tinha dado. E quando nós começamos a comer, meu esposo olha para frente, lá em cima no caminho, ele vê um carro que parou. Meu esposo disse, olha, tá chegando alguém para um carro. E aquele carro desceu uma mulher, ela desceu e foi até nós. Aí ela estava com um refrigerante numa mão e com uma pizza na outra mão e foi levar para nós, né? Então, nosso Deus é Deus de providência. Uma outra vez, eu morava no fundo da igreja, era a zeladora da igreja, estava ali, a gente zelava a igreja, né? E eu morava no fundo da igreja. E naquele dia não tinha mistura. Eu fiz o almoço, mas não tinha uma mistura. Mistura para nós é a carne, né? Nós falamos assim, a carne, a mistura. Não tinha. Eu fiz o que tinha. E aí sentou eu e meu esposo para comer o alimento. Quando nós estamos comendo o alimento, bate o portão. O meu esposo falou, tá chegando alguém aí. E quando nós vimos, era uma irmã abençoada com uma sacolinha de carne que trouxe para nós comer naquele dia, naquela refeição. Quer dizer, providência de Deus. Deus providenciou na hora. Na hora. Uma certa vez, nós envolvidos na obra de Deus, e meu esposo falou assim para mim, eu tô com uma vontade tão grande de comer um frango. E eu falei assim para ele, por que você não pede para Deus prover esse frango? E ele falou, é mesmo. E clamou ao Senhor, e Deus providenciou o frango. Deus providenciou alguém que trouxe o frango. Esse Deus, irmão, ele é poderoso. Ele é poderoso. Esse Deus, ele faz. Ele tem poder de fazer. Quantas coisas que Deus já tem feito na minha vida com providência. Deus, ele pode providenciar na sua também no momento certo. Não que você vai ficar dependendo de um e dependendo de outro, não é isso. Mas há momentos na nossa vida que nós passamos por deserto. E Deus, mesmo no deserto, ele provê uma mesa. Mesmo no deserto, Deus, ele sempre prepara algo para o seu servo, para o seu filho. Porque Deus, ele não desampara aquele que é seu. Deus jamais tem me desamparado. Deus tem feito, Deus tem cumprido os meus caprichos, os meus desejos. Deus tem entrado com uma providência. Tem hora que eu falo assim, tô com vontade de algo e de repente vamos fazer uma visita, vamos em algum lugar, chega lá justamente aquilo que eu estava com vontade. Falei, meu Jesus, eu não creio uma coisa dessa. Justo o que eu estava com vontade de comer, o Senhor proveu no momento, né? Deus, ele é maravilhoso, né? Um dia eu estava com vontade de comer estrogonofe, e uma irmã até prometeu para mim, falou assim, olha, eu vou fazer para você um estrogonofe. Estou esperando até hoje esse estrogonofe, nunca apareceu. Mas eu fui na casa de uma irmã, convidada por ela a fazer uma visita, e fui lá. Quando chego lá, na hora do almoço, ela me chama para almoçar. O que que tem? Estrogonofe. Eu falei, eita Jeová, tu és maravilhoso, tu és bendito, Senhor. Deus é maravilhoso, irmão, e Deus cumpre o desejo do nosso coração. Deus sabe a ansiedade de cada um. Deus, irmão, até nas mínimas coisas, ele tem prazer em nos abençoar. Porque o nosso Deus, ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Na antiga nação de Israel, os mais importantes produtos agrícolas eram grão ou cereais de vários tipos, além do vinho e do azeite. Então,
Se usavam muitos grãos e os cereais. Levítico 2,14. Se fizeres ao Senhor oferta de cereais, dos primeiros frutos oferecerão espigas verdes, tostadas ao fogo. Isto é o grão esmagado da espiga verde. Então, até mesmo para fazer a oferta, eles usavam o grão, né? Aqui fala das espigas. A espiga é milho, né? Então, usava os grãos para fazer a oferta ao Senhor Deus, né? Então, o fruto do nosso trabalho, né? Como aqui que se fala a espiga verde tostada. Aquilo, hoje nós não temos assim, só mesmo na lavoura, né, irmãos? Na agrícola, né? Mas na cidade não, na cidade o povo trabalha nas indústrias, não é verdade? Mas mesmo assim eles podem honrar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. Lá em Israel era com as espigas verdes tostadas, com os grãos esmagados, que eles traziam oferta ao Senhor. Então, o nosso melhor para Deus, não é verdade? Porque Deus tem nos dado abundância no nosso celeiro. Irmãos, quanta abundância Deus tem dado para nós. É que muitas das vezes a pessoa costuma falar, eu não tenho, eu não posso, eu não tenho condições. A pessoa profetiza tanto isso na vida que acaba não tendo, não podendo nada mesmo. Porque só profetiza isso, eu não tenho, eu não posso, não tenho condição, não dá para me fazer. Ah, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então nunca pode mesmo. Mas Deus abençoa o seu povo, irmãos. Deus surpreende, mesmo que, como que se diz, o ganho, o sustento seja mínimo, mas Deus consegue fazer grandes coisas. Alguém olha e fala assim, puxa vida, como que aquele lá conseguiu alcançar isso e fazer isso, ganhando tão pouco, tendo tão pouco. Porque o nosso Deus, irmão, ele nos surpreende. Não é como se diz, doutrina da prosperidade, não é isso. Nossa prosperidade é Cristo. E existe muitos que não têm a prosperidade, mas são fiéis ao Senhor. Mas muitas das vezes são provados. Porque mesmo sendo fiel, muitos ainda são provados. Mas quando chega o tempo do Senhor derramar a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, Ele derrama em nossas vidas, irmãos. Eu sou testemunha do que Deus fez na minha vida. O que Deus fez. Às vezes eu ia pregar nas igrejas. Eu não tinha nenhuma roupa nova para mim ir pregar num congresso. Quantas das vezes eu precisava pedir emprestado para alguém. E era humilhada, porque a pessoa me rebaixava no último. Mas eu fui fiel ao Senhor. Não desisti, não desanimei, não deixei de pregar a palavra do Senhor por não ter. Já preguei em congresso, com um sapato que só Deus na causa. Se eu levantasse ele, misericórdia. Mas Deus me honrou. Deus sempre usou pessoas para me abençoar. Deus nunca me desamparou. Jamais. Glórias a Deus, o Senhor sempre colocou nas minhas mãos. O Senhor abençoou meus filhos. O Senhor abençoou minha vida. Quando eu não tinha, eu era fiel. Quando eu ter, eu também sou fiel. Quando eu precisar, eu também tenho que ser fiel. Porque quem faz na vida do homem e da mulher é Deus. Tem pessoa que ele só é fiel a Deus se ele tem tudo o que ele quer. Não. Há momentos de prova na nossa vida. Há momentos difíceis na nossa vida. Mas nós aprendemos com o Senhor. E o prazer de Deus é nos abençoar. Hoje, graças a Deus, eu tenho para escolher. Nunca mais precisei pedir emprestado. Nunca mais. Isso riscou do mapa na minha vida.
Deus me deu vitória. Mas eu fui muito humilhada. Uma vez eu estava pregando na igreja e uma pessoa sentada no banco e pensando, como Deus pode usar uma mulher pobre desse jeito? Na mesma hora, o Espírito de Deus usou minha boca e falou assim na pregação: eu uso quem quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Então aquela pessoa ficou com as pernas bambas, porque Deus falou. Quantas pessoas olham pela aparência, mas o nosso Deus, irmão, ele tem um cuidado muito grande conosco. E você pode ter esse cuidado de Deus na sua vida. É só você crer nele, entregar os seus caminhos a ele. Não é riqueza, não é ser dono do mundo, mas é ser feliz com o pouco que ele te dá. Porque o pouco que ele te dá, ele pode transformar em muito. E ele pode fazer muita coisa na tua vida com aquele pouco. Aquele pouco você pode abençoar muitas outras pessoas. E aquele grão pode se tornar uma safra, uma colheita. Porque não tem aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo? Então, de grão em grão, nós vamos armazenando. De grão em grão, nós vamos granjeia aquilo que o Senhor entrega nas tuas mãos. Ah, Senhor, mas é tão pouco. Ah, Senhor, mas o que eu vou fazer? Ah, Senhor, mas e agora? Granjeia. Usa o talento que Deus te deu, os grãos que o Senhor colocou nas tuas mãos. E alguma coisa Deus fará por ti. Porque o Senhor jamais desampara o seu povo. Eu sou uma testemunha viva do que Deus tem feito na minha vida. Tenho dado a volta por cima, graças a Deus. Não sou rica, não. Tenho minhas necessidades. Mas Deus tem suprido a minha necessidade, irmão. Deus tem me sustentado, Deus tem me fortalecido, Deus tem me honrado. A minha fé. A minha fé. Aí, graças a Deus. Até aqui, o Senhor tem me ajudado. Mas já fui muito humilhada mesmo, de pessoa se escarnecer, ou de pessoas fazer propaganda enganosa, falar assim pra mim, ai, Nete, eu tenho pra você um saco de roupa lá pra mim te dar, no meio de todo mundo, só pra se amostrar. E quando chegava aquele saco de roupa, meu Deus do céu, misericórdia, que era mais trapo do que roupa. Mas o Senhor nunca me desamparou, irmão. Graças a Deus, todos os filhos que eu tive, Deus sempre preparou tudo para os meus filhos. Tudo, Deus sempre deu de melhor. O de melhor. Ainda que tinha aqueles que gostavam de brincar com a cara da gente, né? Ainda que tinha aqueles que gostavam de se esnobar. Mas Deus jamais me desamparou. Eu louvo a este Deus. O Senhor tem cuidado de mim, nos mínimos detalhes. Eu sou testemunha do Deus que provê todas as coisas. Porque o Senhor tem provido na minha vida. Deus tem provido viagem. Deus tem provido muita coisa na minha vida. Deus tem feito. Porque Ele é Deus. Porque Ele é aquele que tudo pode. É só dele. Né? É só dele. É Ele. É Ele que faz. Talvez você ainda não teve a experiência com Deus, do que Deus é capaz de fazer. Talvez você fique olhando somente os grãos. Ah, Senhor, mas a colheita é muito pouca. Ah, Senhor, mas isso é muito pouco. Ah, Senhor, mas isso não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada se não for nas mãos de Deus. Mas se for nas mãos de Deus, você poderá fazer muita coisa. Porque o Senhor é poderoso para multiplicar. O Senhor é poderoso para te alcançar mais, para te dar mais, para entregar mais nas tuas mãos. Porque a vontade de Deus é abençoar o seu povo. Deus quer te abençoar. Não pensa que Deus quer te ver na miséria, que Deus quer te ver no sofrimento, não.
Deus tem grãos para entregar nas tuas mãos, né? Para você saber administrar aquilo que Ele dá. Porque a Bíblia fala assim, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Deus te dá, mas você não sabe usar. Em vez de usar da maneira correta, usa em coisas indevidas, usa da maneira incorreta, aí como vai multiplicar? Como você vai acrescentar mais? Então, você precisa aprender com Jesus. Porque ele disse assim, ó, depois que ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, ele falou assim, agora recolhei as sobras. Não teve desperdício, né? Então Jesus nos ensina a cuidar daquilo que Ele dá, não desperdiçar. Porque tem pessoa que só joga fora, só joga fora, só joga fora, desperdiça, vem nessa mão, joga nessa outra, vem nessa, joga na outra, nunca tem nada. Mas se você granjear aquilo que Deus te dá, né? Você saber plantar, você saber produzir o grão, você vai ver a multiplicação. Você vai ver o quanto Deus vai prosperar o seu pouquinho. Porque para Deus fazer não precisa muito. Deus, Ele tem o poder de fazer milagre. E Ele pode fazer. Ele tem feito na minha vida, irmão. Teve situações na minha vida que eu tive que viver com muito pouco. Muito pouco mesmo. Muito pouco. Não que hoje eu tenho grandes coisas, né? Mas o Senhor é aquele que me ajuda. E sempre me ajudou. Quando eu tinha quase nada, o Senhor estava presente comigo. Quando eu tinha algo mais, o Senhor também estava presente comigo na minha vida. Então, a diferença é essa, é o Senhor. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida. Ou no muito, ou no pouco. Quem pode fazer é Deus. É Deus, irmão. E só sabe o que é passar necessidade quem passa necessidade. Só sabe o que é não ter é quem um dia não teve. É quem um dia precisou andar de canequinha. É quem um dia precisou pedir emprestado. É quem um dia foi humilhado porque não tinha. Mas Deus, Ele é aquele que faz a pessoa dar a volta por cima. E Deus pode mudar a tua história. Deus pode fazer a diferença. Deus, Ele pode transformar tudo, irmãos. Tudo. Tudo. O povo de Israel, quando se apartava de Deus, eles eram privados de pão, de grão, de cereal. Tinha muita necessidade. Mas quando eles invocavam o nome do Senhor, o Senhor abria as comportas do céu, derramava a chuva, a serode, a temporã, e o Senhor fazia a produção, produzir. Então talvez você tenha passado pela seca, pela sequidão, e muitas das vezes não tem visto as coisas acontecer na tua vida. Talvez você fala, misericórdia, mas eu me esforço, e não vejo providência de nada. A Bíblia fala que o grão, ele tem condições de se multiplicar. Então aprenda a trabalhar com o pouco que Deus te deu. Não espere o muito. Eu tenho que ter muito para me fazer alguma coisa. Não. No pouquinho que você tem. Como aquela viúva que disse que ela tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Aquilo era a única coisa que ela tinha. Mas ela creu. E segundo a palavra do Senhor, a farinha da panela não acabou. E o azeite não terminou. Então, a fé. Há momentos da nossa vida, irmãos, que a fé, ela é tão necessária, ela é tão eficaz. Ainda mais que nós vivemos dias difíceis. Quantos milhões estão desempregados? Quantas pessoas têm passado privação de pão?
Quantas pessoas têm passado necessidade? A Bíblia fala, o justo viverá da fé. Que fé é essa? A fé de crer no impossível. A fé de acreditar que eu tudo posso naquele que me fortalece. A fé de crer que dias melhores virão. A fé de crer que tudo o Senhor fará por mim. Que se hoje eu passo pelo deserto, mas que rios de água e mananciais de água fluirão até mesmo no deserto. Então, se você pode crer, acredite. Não em mim. Não é uma mágica. VAP. Né? Pirilim, para lá e papá, tá, e uma mágica. Não. É poder de Deus. É graça. É graça inefável do Senhor, é fé. Fé é o firme fundamento. Talvez você fale assim, Senhor, eu queria fazer tal coisa, mas a minha condição não dá, eu não tenho condição para isso. E a fé? Se tiveres fé, você vai conseguir. Mesmo que você tenha que esperar um pouco, mesmo que você tenha que ir acreditando até acontecer aquilo, mas Deus faz. Deus faz. Eu já vi tanto testemunho nessa minha vida de coisas que Deus fez que são inacreditáveis, que humanamente falando, olhando com os nossos olhos, não tem razão e nem motivo para isso ser. Mas algo tão extraordinário que Deus faz pela fé, que somente os que creem é que alcançam tais coisas. Então, o grão, Senhor, põe nas tuas mãos. Esse grão, ele pode multiplicar. Depende de você. É você que vai conduzir esse grão. Josué 5, versículo 10 a 11. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. À tarde, nas campinas de Jericó, comeram do produto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães sem fermento e espigas tostadas comeram neste mesmo dia. Então comeram o grão, as espigas, né? Suponho eu que seja milho, né? Tostado. Eles comeram, se alimentaram. Eu profetizo na tua vida milharal, espigas de milho, para você poder se alimentar, para você receber essa bênção, essa prosperidade de Deus. Não é que homem promete, não é sorte, é algo que Deus tem para você, promessa dele, bênção, que são reservadas para aqueles que crêem, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão ali para celebrar a Deus. Será que você tem testemunho para falar deste Deus que é provedor, deste Deus que sabe providenciar para o seu povo? Deus providenciou lá nas campinas de Jericó pão sem fermento e espigas tostadas para o seu povo se alimentar. Deus é Deus da providência. Quantas das vezes você nem pode ir no mercado? Quantas das vezes você fala, Senhor, minhas latinhas estão começando a se esvaziar, ou minhas latinhas já estão vazias. Eu sou testemunha do que Deus já tem feito, irmãos. Eu já tenho orado no gás e Deus tem feito aumentar. Não porque é por uma brincadeira, por uma mágica, por uma necessidade, por não ter condição para comprar. O nosso Deus, irmão, ele surpreende. Eu já vi pessoa falar assim, misericórdia, meu gás estava acabando. Mas já tem 14 dias que estava acabando e não acaba.
Deus faz coisas tão tremendas na vida do homem e da mulher. Uma vez nós vínhamos de viagem e meu esposo errou o caminho. Então ele teve que andar uns quilômetros a mais e depois voltar para trás. Então ele perdeu bastante quilômetro. E nós estávamos com a gasolina contada. E estava eu, meu esposo e minhas filhas dentro do carro. E tinha umas 3 cidadezinhas pequenas para chegar na nossa cidade. E o carro começou a engasgar. E nós orando, Senhor, põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos. E o carro andava mais um pouco. Dali a pouco começa a engasgar. E nós, Senhor, põe tua mão, põe tua mão, põe tua mão. E nós orando, irmãos, nunca oramos com tanta fé. Eu e minhas crianças. E orando, Senhor, tem misericórdia. E o carro andando só no cheiro da gasolina. E conseguimos passar aquelas 3 cidadezinhas até chegar na nossa cidade. Só no cheiro da gasolina. Mas Deus fez. Tá minhas filhas de testemunha que estavam conosco. Deus fez. E meu esposo é que nem eu. Nós dois somos iguais. Louco. Deus manda fazer, nós vamos fazer. Não interessa se tem, se não tem, se pode, se não pode. Nós estamos fazendo. E o carro andou. Urabachurabacai. Este é o Deus da providência, irmãos. O Deus que tem poder, o Deus que faz. Mas não é porque a pessoa quer brincar. Não, é porque ele necessita, ele tem necessidade. É a necessidade da pessoa. Eu conheci uma irmã que ela ganhou uma roupa dos políticos, uma roupa usada. Veio uma sacola de roupa usada. E quando ela olhou dentro da calça jeans, né, ela olhou bem baixo assim, tinha um dinheiro ali naquela calça. Ela foi privilegiada e conseguiu aquele dinheiro ali. Bem escondido mesmo. Bem escondido. E ela achou. Porque ela precisava. Ela tinha uma necessidade. Deus, irmãos, ele não erra. Deus é tremendo. Tem uma filha minha que no dia do aniversário dela, ela falou, ai meu Deus, o senhor podia me dar um presente. Ela desceu do carro, atravessou a rua e achou 100 reais. 100 reais. Todo mundo passando e ninguém viu 100 reais. Ela alcançou 100 reais. O nosso Deus, irmão, ele é Deus. Ele faz na vida daquele que crê. Na vida daquele que confia. Daquele que espera em Deus. Porque o nosso Deus não decepciona. Ele nos deixa assim, ser provado. Para saber o que tem no nosso coração. Mas no momento que nós estamos naquela necessidade, o Senhor sempre abre uma porta. O Senhor tem uma porta aberta para nós. Deus é aquele que nos socorre, nos surpreende. Eu não sei você, mas eu, se fosse contar, teria muitos testemunhos para contar do que Deus tem feito. Então, glorifique ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Ruth, capítulo 2, versículo 14 a 18. Também a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te, come do pão e molhe o teu bocado no vinho. E sentando-se ela ao lado do ceifeiro, ele lhe deu grão tostado. E ela comeu, se fartou e ainda lhe sobrou. Levantando-se ela para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre os molhos deixai-a recolher, não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as ficar para que as colha, não as repreendais. Esteve ela respingando naquele campo até a tarde,
Então debulhou o que havia apanhado, e foi quase um efa de cevada. Levou para a cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobrara depois de fartar-se. Então a palavra de Deus fala que Ruth estava passando muita necessidade com Noemi. E ela foi trabalhar lá no campo de Boaz. E lá ela pôde comer grão tostado, lá ela pôde se alimentar e se fartar. E recolher espigas, porque ela tinha o direito de pegar espigas atrás dos segadores, né? Porque ela era órfã, tinha esse direito, ela era viúva, tinha esse direito. Então, Boaz ordenou que se deixasse cair espigas para que ela pudesse pegar as espigas facilmente. Então, irmãos, se você está recolhendo espigas no campo espiritual, Deus é aquele que usa alguém para deixar cair espiga, para você pegar a espiga. Deus vai lançar a bênção na tua frente, para você ir pegar. Agora você não pode ter dúvida, porque muitas das vezes o Senhor nos dá, entrega na nossa mão, e nós ficamos, será? Ora, se Deus está te dando, pega, a bênção é tua. Então, Boaz, ele disse assim, deixa cair as espigas, deixa cair, para que ela facilmente pegue. Então, Deus facilita, para que a bênção chegue na tua mão. Talvez você está trabalhando duro, está se esforçando demais. Deus está vendo o teu esforço. E Deus fala assim, eu vou abençoar. Eu vou prover. Eu vou fazer com que caia para que ela venha pegar. Para que esteja na sua frente. Então caminhe pela fé. Mesmo que você está pegando somente o que está ali no chão. Como Ruth. Ela estava rabiscando somente o que sobrava. Ela pensava que ela ia se manter do que sobrava, mas Deus estava proporcionando que deixassem espigas cair para ela. Então você está pensando aqui e Deus está proporcionando lá, porque Deus vai muito além, irmão, daquilo que nós imaginamos. Nossa mente é tão incapaz de perceber as coisas que nós só vê aqui diante dos nossos olhos. Mas na frente tem muitas espigas. Caminha e vai rabiscando, mesmo que tá difícil. Ai, mas não tem apoio. Ai, mas não tem ajuda. Ai, mas o sol tá quente. Ai, mas a vida tá difícil. É o labor. Vai caminhando. Deus vai proporcionar bênçãos em tua direção. Se você pode tomar posse dessa palavra, que não é minha, não foi eu que inventei. Ela vem de Deus. Toma posse. Continua fazendo o que o Senhor colocou nas tuas mãos. Tá difícil, mas vai em frente. Vai, porque vai cair espigas. E você vai poder pegar esses grãos. Esses grãos abençoados que vão se multiplicar nas suas mãos. Porque quando Deus quer levantar alguém, do nada, Ele faz tudo. Do pouco, Ele faz muito. Quando Deus quer prosperar, quando algo vem de Deus, irmão, nada pode abater. E Deus entrou com uma providência tão grande na vida de Ruth, que Boaz se encantou com ela. E disse, olha, pode deixar cair espigas à vontade, para ela ter facilidade para pegar. Ei, fé maravilhosa! Aonde está a tua fé? Vai lutando no teu pouco, que Deus vai te proporcionar algo que venha facilitar essa bênção para chegar nas tuas mãos. Porque se depender de nós não conseguimos nunca. Se depender da nossa força, se depender de nós, não temos como. Mas o Senhor manda ela vir ao nosso encontro. O Senhor fala, deixa cair, isso é só para pegar. É só para pegar. E tem gente que não tem coragem nem de pegar. Deus fala, a bênção tá aí, pega, toma posse. Pensando, será? Acredito não. Isso aí. Pega! A bênção é tua.
Larga de ser Tomé, incrédulo, duvidoso. Cria. Se Deus está entregando nas tuas mãos, toma posse. Abaixa e pega a bênção que é tua. Deus não deixou ela aí na sua frente só de enfeite. É para você pegar. É para você alcançar essa vitória. Ruth 3,7. Havendo Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Então, Ruth, ela foi ao encontro de Boaz. Porque ela precisava de um remidor. Ela precisava de alguém para mudar a história da vida dela. E ela foi, se humilhou diante de Boaz. Pediu para que ele a remisse, para que ele suscitasse descendente para o falecido. Então, muitas das vezes, irmão, na nossa vida, a nossa bênção depende da nossa humilhação, da nossa humildade. Tem pessoa que ele tem o rei na barriga, o nariz empinado, e ele não se humilha. Ora, sem humilhação, não consegue exaltação. Muitas das vezes nós passamos, sim. Muitas vezes a nossa vontade é de retrucar, é de falar grosseiro também. Muitas vezes a nossa vontade é de tratar na mesma medida com o que nos tratam. Mas nos calamos, entregamos na mão de Deus. Porque a Bíblia fala assim que aquele que se humilha, ele será exaltado. Então talvez você até poderia revidar, falar, mas entrega nas mãos de Deus. Deus é aquele que pode fazer justiça na sua vida e dar a maior abastança, entrar com a providência da sua necessidade. 1 Samuel 17, versículo 17 a 18. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teu irmão para ver se vão bem e trarás notícia dele. Então Jessé mandou Davi ir levar alimento, grão, cereal, queijo, pão para os seus irmãos, para o comandante. Ele levou alguma coisa. Ele foi até os seus irmãos para servir os seus irmãos. E quando chegou lá, houve o desafio do gigante Golias. Então, muitas das vezes, aquele que quer ajudar, que quer fazer por alguém, ele encontra um desafio para frente. Mas você não pode temer o desafio. Você tem que saber que a tua confiança está em Deus. Se Deus te colocou frente a frente com o inimigo, é porque Deus quer honrar a tua fé. Honrar. Muitas das vezes a pessoa, por fazer o bem para alguém, por fazer algo por alguém, muitas vezes ele é prejudicado. Mas não para aí. Deus é aquele que pode mudar toda uma história. E Deus fez na vida de Davi. Aquele era o dia da sua exaltação. Aquele era o dia que Deus escolheu para ele ser um vencedor. Então, eu sei que a vida é difícil para nós todos, mas há um dia preparado para Deus nos tornar vencedor. Para você poder vencer toda essa batalha, para você poder conquistar todos os seus sonhos, para você poder chegar lá. Quantos gigantes, quanto Golias, quanto urso, quanto leão. Mas você não pode intimidar com nada disso. Se você crê na providência de Deus, você tem que permanecer e ir até o fim. Porque só Deus proverá todas as coisas para a tua vida. Ele não vai te desamparar. 1 Samuel 25, 18.
Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre o jumento. Então, Abigail fez tudo isso aí para apaziguar Davi, por causa que o seu marido Nabal era um homem endemoniado, perturbado, e negou providência para Davi e seus soldados. Então Abigail, ela foi lá e proveu e preparou todas as coisas e trouxe para oferecer para Davi e os seus soldados. Então, se Deus te dá, ofereça o melhor. Se Deus coloca nas tuas mãos, não seja mesquinho, não seja assim. Mas se Deus dá para você, ofereça o teu melhor. Abigail, ela preparou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento para levar e oferecer a Davi. Então, não pensa só na sua fome, não pensa só no que você precisa, mas tem um coração doador. A Bíblia fala assim que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Quem dá, recebe. Quantas pessoas nesse final de ano que não vai ter praticamente nada para oferecer para os seus filhos? Quantas pessoas que vão estar privados de tantas coisas e outros que têm com tanta abundância? Então, Deus tem te dado, dê também. Faça para alguém, né? Aquilo que Deus te colocar nas tuas mãos e você tiver condições, ajude. Né? Seja uma pessoa doador, que doa, que dá, que abre as mãos. A Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, reparte com 7, com 8, que não sabe que mal haverá sobre a terra. Então, não pensa só em você, mas abre as mãos e você vai ver o que Deus fará pela tua vida. 2 Samuel 17:19. A mulher desse homem tomou a tampa, colocou-a sobre a boca do poço, espalhou grão triturado sobre ela e assim nada se soube. Então, Jonatas, né, e Aimaas, eles estavam como mensageiro para ir levar a mensagem para Davi, quando Absalão estava no palácio, estava aquela revolta contra Davi. E essa mulher escondeu ali aqueles homens espias e ela colocou ele no poço, e na boca do poço ela espalhou grão triturado, né? Grão triturado, e ali escondeu os espias. Então, Deus proveu grão para a sua vida, mas através do grão que Deus provê para a sua vida, você vai ajudar também outras vidas. Porque nunca Deus faz só para nós, só para mim, só para o meu eu, só para o meu ego, não. Se Deus te dá, é para você também poder abençoar. Porque Jesus, irmãos, ele nos ensinou a dar. E dar é um mistério, que muitas pessoas, ele prefere jogar fora. Muitas pessoas preferem desperdiçar. Muitas pessoas preferem dar para o perdido do que doar, né? Dar para alguém. E essa mulher, ela colocou ali grãos triturados em cima da boca daquele poço, para poder guardar aqueles homens, livrar eles. Então, que bênção de Deus, Deus usar a tua vida para abençoar alguém. Que bênção de Deus, Deus usar você para matar a fome de alguém. Que bênção de Deus, Deus usar você para fazer uma criança sorrir. Que bênção de Deus, Deus usar você para alguém ter um dia de alimentação, de bênção sobre a sua mesa. Então, não é que você vai sair dando para todo mundo, mas se a bênção de Deus vem para você, não deixe ela terminar em você. Reparte, abençoa,
Abençoa seu pai, sua mãe, seu irmão. Abençoa o seu tio. Abençoa aquele lá, aquele outro. Aquele que Deus tocar no seu coração. Né? Porque você não vai fazer o que você não pode. Você vai fazer o que Deus te dá. Se Deus te dá, você vai saber granjear aquilo que Deus te dá. E muito mais Deus dará para você. Segunda Reis 4:42. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Seu servo, porém, disse: como servirei 100 homens? Respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele lhes serviu, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, aquele homem trouxe o quê? 20 pães de primícia, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Mas eram 100 homens que precisavam se alimentar. E houve a multiplicação. Você quer receber multiplicação de Deus na sua vida? Receba ela, mas não só para você, multiplicar só para você, multiplicar para você ser um abençoador, para você ajudar alguém, para você fazer pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelos necessitados, por alguém que precisa. Talvez alguém aí perto de você, que está tão necessitado. E você pode. Uma coisinha tão simples pode te trazer uma bênção tão grande. Uma bênção do Senhor. Porque Deus usa as mínimas coisas. A Bíblia fala assim: aquele que dá um copo de água a um desses meus pequenininhos, chamados discípulos, de maneira alguma perderá o seu galardão. Agora me diga, que valor tem um copo de água? Então, o Senhor mostrando que as coisas mais insignificantes, mais poucas, mais simples, mas se você fizer com amor, você vai ver a multiplicação. Porque quem dá, recebe, quem dá, recebe, quem dá, recebe, quem dá, recebe. Agora, quem é assim, ó, dá tchau, com a mão fechada, ele fala: nunca recebo nada, não consegue mesmo. Você também não faz. Você também não dá, você também não ajuda. Jó, capítulo 29, versículo 18. Eu dizia no meu ninho, espiarei e multiplicarei os meus dias como o grão de areia. Né? Vê que o grãozinho de areia é tão miudinho, né? Mas se torna uma praia enorme. De grãozinho em grãozinho. Então, valorize os grãozinhos que Deus te dá. Talvez Deus está te provando: Senhor, mas isso, um grãozinho. Com esse grãozinho. Se você souber trabalhar com esse grãozinho, esse pouquinho. Minha mãe, quando era viva, ela recebia uma migalha de aposentadoria. Um pingo. E ela fazia tanta coisa com aquele dinheiro, tanta coisa, que era inacreditável. Então, esse é o segredo. Você administra com fé, crendo, ajudando, fazendo, abrindo a mão, e Deus prosperando. E Deus prosperando, irmão. Se você não tem experiência ainda com Deus, aprenda. Aprenda com a palavra do Senhor e você vai ver a diferença acontecer na tua vida. Salmo 139, versículo 18. Se os contasses, seriam em maior número do que o grão de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, não tem como contar, enumerar, né? Como um grãozinho de areia, mas se torna algo tão grande. Irmão, se eu for testificar coisas na minha vida que aconteceram e que acontecem até hoje, talvez você nem creia. Talvez você ache que eu esteja mentindo. Mas isso é para quem crê, para quem tem fé. A fé.
A fé, irmãos, esse grãozinho que pode realizar tão grande coisa na vida do ser humano. Abassura e canta. Alamanda candarai. Isaías 40, 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Então até mesmo o pó, nem precisa ser o grão, o pó. Deus faz coisas tremendas. Talvez o que você tem já foi triturado já. É tão miúdo, tá triturado. Mas Deus pode surpreender ainda uma hora dessa. Você pode ver a grande providência de Deus. Você fala, como, Senhor? De que maneira? Não sei. Eu sei que Deus age no pouco, Deus age no muito, Deus age no nada. Nosso Deus, ele é tremendo. Ele é poderoso. Amós 9:9. Porque darei ordem e sacudirei as nações de Israel entre todas as nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então tem pessoa que ele precisa ser peneirado por Deus, como a peneira que passa, ó, e vai os grãos, e vai saindo tudo a palha, e vai saindo tudo aquilo que não presta, e vai ficando só os grãos. Só os grãos. Deixa Deus tirar a palha, ó, peneirar, sai toda a impureza, sai tudo aquilo que não vai, ó. Peneira, vai ficar só os grãos. Esses grãos que vai acontecer a multiplicação. Deixa Deus peneirar e tirar tudo que não presta. Porque Deus quer fazer na tua vida, mostrar que Ele é Deus. Mostrar que Ele faz. E ainda diz mais, sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aí, chacoalha a peneira, ó. Aí, o vento bate e leva tudo, aquelas palhas. Mas o trigo, o grão, continua ali. Está sendo peneirado, mas continua ali. Está sendo peneirado, mas continua ali. Então, continua. Ai, mas eu estou sofrendo. Ai, mas a vida tá difícil. Ai, mas não tô conseguindo nada. Continua, você tá sendo peneirado. O Senhor tá tirando todas as palhas, mas o grão não vai cair em terra. Deus vai confirmar a bênção na tua vida. Persevera. Persevera. Lá baixo e a candarábia, narrassume, nai, canta sul. Rechete cantarrace cantarai. Ai, manchui miniha, suidereva, sorecai. Mateus 17, 20. Jesus lhe respondeu, por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Então a palavra de Deus fala que se você tiver fé, a fé mínima, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar e aquele monte vai transportar de um lado para o outro. Então, se você tiver fé, seja qual for o problema, vai ser transportado, vai sair do lugar, porque a fé vai mover. É isso que Deus quer, irmão. Fé. O Senhor disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Aonde está a tua fé? Não é o que você tem, o que você sabe, é o que você pode. É o Deus que você serve, que tem poder de mudar a situação. De entrar no seu trabalho, de entrar na sua profissão, de entrar na sua vida financeira, de entrar na sua vida espiritual, material, sentimental, seja ela qual for. É fé. Ah, mas eu não tô vendo nada. Fala, eu não vejo nada. Fé não se vê. Porque se vê não é fé. Eu tô vendo. Então pra que eu vou ter fé, sendo que eu tô vendo? Se eu já estou vendo. Fé é o que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Ah, eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que Deus falou, vai acontecer.
Deus falou, isso é realidade. Deus falou, então eu posso me agarrar nisso. Isso é fé. Fé. Talvez você não venceu ainda, porque te falta fé. Falta você crer, realmente, no poder deste Deus que faz. Mas eu creio, quem diz que eu não creio? Mas não é suficiente. Não é a fé que move. Você tem que crer de coração, sem duvidar, porque a dúvida é uma lepra, a dúvida é um demônio. Então acredita neste Deus. Mas ninguém olha para mim. Mas eu não tenho o tal estudo. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se você tiver o Senhor, já está 100%. Porque o Senhor, Ele vai entrar nesta causa. Não que você vai cruzar os braços porque tem Deus, Deus vai fazer tudo e você não vai fazer nada, não. Você vai fazer a tua parte e Deus vai fazer a dele. E tudo vai dar certo. Não está dando nada certo, é engano seu. Não está dando certo agora. Mas no tempo de Deus, há tempo para todas as coisas. Tudo tem um tempo determinado. No tempo de Deus, você verá o agir dele. Marcos 4, 28 a 29. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegado a ceifa. Então a terra, ela por si própria, ela produz. A palavra de Deus fala, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. Por último, o grão cheio na espiga. Então, até chegar o grão, granar a espiga, há um processo. E você não quer passar o processo? Né? A terra por si mesma, ela frutifica. Mas tem que ter o quê? Tem que ter a semente, tem que ter o adubo, tem que ter o plantio, tem que ter a chuva, tem que ter as estações, tem que ter tanta coisa. Aí vai crescer. Vai produzir e depois, por último, vai arrebentar os grãos, vai encher de grão a espiga. Então, trabalha nisso. Trabalha com a fé, com a perseverança, com a paciência, até que apareçam os grãos na tua vida. Quem sabe você está no labor desta vida de sol a sol e não vê os grãos. Bora trabalhar. Continua a se esforçar, continua fazendo tua parte. Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar condições para o solo, Deus vai mandar adubo, Deus vai enviar e você vai trabalhar. Você vai se esforçar de sol a sol, até chegar o tempo de você ver a produção das espigas, dos grãos, encher a espiga. Se você pode tomar posse dessa palavra pela fé, hoje você se esforça, você batalha, você trabalha, você sua a camisa, mas vai chegar o dia que você vai ver o grão, você vai ver o fruto do seu trabalho, e você vai louvar a Deus, porque Deus prosperou o seu trabalho. Deus prosperou as obras da tua mão. Então toma posse pela fé, no nome do Senhor Jesus. Marcos 4, 31 a 32. É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de toda a semente sobre a terra. Tendo, porém, sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e deixa grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Então, o grão de mostarda, não que seja o menor, mas na Palestina era a menor da semente. E a Bíblia fala que ela, sendo tão minúscula, ela pode formar uma árvore grande e produzir muito. Então, quem sabe o grão que você tem nas tuas mãos é minúsculo, é tão pequenininho, mais pequenininho do que um grão de arroz.
Mas se tu tiveres fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, como um grãozinho de arroz, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Porque você vai plantar e você vai trabalhar nisso. E você vai esperar em Deus. E Deus vai prosperar a sua colheita. E vai produzir a 30%, a 60%, a 100%. Porque Deus tem todo o poder de trazer a maior abastança para a tua vida. É somente você crer. Como a palavra de Deus fala, como um grão de mostarda, pequenininho, mas que espanta. Porque o milagre que acontece nesse grãozinho é extraordinário. Então o milagre que Deus tem para fazer na tua vida é impactante. É uma coisinha mínima, pequena, que alguém olha assim e fala, isso não dá nada, não dá nada. É muito pouco, é pouco demais. Mas a tua fé faz alcançar algo maior. Isso é para quem crê. Falar é fácil. Agora crer que é o difícil. Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Lucas 6, versículo 1 a 5. No sábado, Jesus passou pela seara e os seus discípulos iam arrancando espiga e debulhando-as com as mãos a comiam. Alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é permitido fazer no sábado? Respondeu-lhe Jesus, nunca leste o que Davi fez quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu dos pães da propiciação, que somente ao sacerdote era permitido comer, e os deu também aos que estavam com ele. Então Jesus lhe disse, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, eles estavam murmurando contra os discípulos, porque os discípulos passou na seara e viu lá as espigas, pegou as espigas e estavam comendo as espigas. E eles se irritaram com os discípulos, acharam a barbaridade o que eles estavam fazendo. Então, muitas das vezes, irmão, as pessoas não entendem o que nós estamos fazendo. Acha bárbaro, acha uma barbaridade, acha, ai, que loucura, para que fazer isso? Mas isso não dá certo, mas não vê que isso não dá. Mas por que você está fazendo isso? Mas quem te deu autoridade para fazer isso? De que maneira que você pensa que isso vai dar? Então, o povo estava ali murmurando contra o que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam comendo, se alimentando com aquelas espigas. Então, não queira pensar que as pessoas vão entender o processo que você passa, o que Deus faz na tua vida, o que você está se alimentando, ou o seu procedimento, porque há murmurações, as pessoas murmuram, mas não se deixe levar pelas murmurações, não deixe levar por aquilo que os outros falam, mas por aquilo que você crê, por aquilo que você tem consciência de que o Senhor está ali te aprovando o que você está fazendo, ainda que é desaprovado, né, pelas pessoas. Não tem aprovação de ninguém. Mas se Jesus te aprova nisso, se Jesus te dá confiança nisso, se Jesus está contigo nisso, então se alimente. É os grãos que ele te dá. As pessoas murmuram, falam o que sabe, o que não sabe, o que deve, o que não deve. Mas quem sabe da tua vida, quem sabe o que você passa, é você. Os outros não têm consciência da sua vida. Mas Jesus sabe, tintim por tintim na tua vida. Jesus sabe tudo o que você tem passado para se alimentar, para sobreviver, para manter a sua vida. Ele te conhece. Então, esqueça o falatório das pessoas. Esteja sendo aprovado por Deus. Em nome de Jesus Cristo. João 12, 24. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então o grão, ele vira semente. O grão, para virar semente, ele é posto na terra e desaparece na terra. A gente olha
não vê o grão porque está coberto com a terra. Mas lá no escondido, lá embaixo, ele começa a soltar a raiz e a fazer um pendão para cima. Então, o grão, ele é caído na terra, desapareceu. As pessoas não viram, não tem consciência do que está acontecendo ali. Mas passando os dias, vai ver a plantação. Não é lindo, irmãos? Quando nós chegamos assim e avistamos aquela plantação, aquelas plantinhas pequenininhas assim, que cobre toda a face do campo. Então, ninguém vê a semente. A semente está escondida lá na terra. Né? Passa os dias até que ela venha se tornar um pendão. Então, passa os dias sem que ninguém vê nada. Não vê. Oh, perdi minha semente, joguei a semente na terra. E agora? Agora ela vai se tornar como diz aqui a palavra do Senhor, ela torna um pendão. Daquele pendão, ela vai crescer e ela vai frutificar e ela vai dar muitos grãos. Vai ser uma colheita, uma safra. Então, lança hoje, planta hoje. Esquece. Você plantou, quem dá o crescimento é Deus. Não é assim? Paulo, ele diz assim, como que é? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Então, você se preocupou na seleção da semente, de plantar uma boa semente, né? Um grão que seja selecionado para nascer uma coisa boa. Mas você não tem poder de fazer nascer. A terra, por si só, ela vai frutificar. Ela vai germinar. Então, faz isso. Planta. Planta. Você tem semente na tua mão, você tem grão na tua mão. Faz alguma coisa. Não fica com a mão atrofiada assim, ó. Aquela mão mirrada e não faz nada. Se você não faz nada, você não vai ter produção de nada. Nada vai entrar na tua mão, porque tua mão tá assim, ó. Você é assim, ó, miserável. Mas se você usar o grão, a semente, lançar ela na terra, você dá a semente para a terra, joga ela toda na terra, cultiva ela na terra. Puxa, perdi minha semente. O tanto de semente que foi semeada. Agora, se não nascer, perdi tudo. De repente, quando passa os dias, dá uma olhadinha, tá coberto de verde. Aquela plantinha germinando. E a esperança nascendo. Que vai ter colheita. Então Deus dá para você saber plantar, para um dia você ter colheita. Mas se você não planta, você não faz, você fica assim, ó, segurando. Isso é meu. Quem quiser que trabalha, quem quiser que sua camisa que nem eu, quem quiser que faz, não dou. Eu não dou, da minha mão não sai nada. Você não planta. Aprende com a palavra de Deus. Não seja mesquinho. Mas aprende com Jesus. E Jesus vai prosperar o seu caminho. 1 Coríntios 15, 37. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, quando semeia, não semeia a planta em si. Semeia o simples grão. É o grão que vai explodir e virar um pendão, uma plantinha. Ele vai morrer ali debaixo da terra e vai nascer algo novo. Tem que perder alguma coisa. Não adianta. Se a pessoa falar assim, eu não vou perder meu grão, eu não vou perder minha semente, eu vou segurar ela aqui. Então, ela nunca vai germinar. Mas se você se desfizer dela, jogar ela na terra e deixar ela nascer,
Você vai perder aquela semente, vai perder aquele grão, mas vai ganhar uma planta, uma espiga cheia, grãos, novidade do campo. É isso que Deus tem para ti. Que Deus possa falar mais no seu coração. Não falo com interesse de nada, porque nada que você fizer é para mim. Faça para o teu próximo, para quem Deus colocar diante de ti. Faça para a obra de Deus, faça para o teu irmão, faça para o teu amigo, faça para o necessitado. Lança a semente e você vai ver quantos grãos virá na sua mão. Pega um grãozinho e lança na terra. Aquele grãozinho que lançou na terra vai encher tuas mãos. O único grãozinho enche a mão. Então, se você quer ter as mãos cheias, planta. Amém? Eu quero orar. Você que precisa de oração, se quiser fazer o pedido de oração, esteja à vontade. Eu procurei falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Que você possa receber dessa palavra e guardar ela na tábua do teu coração. Amém? Vamos orar, que as horas já se foi. Glórias a Deus. Quando eu começo a falar de Jesus, eu me encanto e eu atropelo as horas. Glória a Deus. Me perdoe, mas é tão maravilhoso falar de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Maravilhosa que o Senhor tem dado aos nossos corações. E calabaçuri canto. Senhor, eu não sei aquele que está me ouvindo, aquele que vai me ouvir depois, mas o Senhor conhece, e calabaçuri canto. O Senhor sabe aquele que está precisando, que está necessitando, Senhor, de um refúgio, de um socorro, de uma providência, de uma libertação, de uma cura. Labassúria, labaixa, ederecai. Senhor, repreende os laços, Senhor. Repreende as obras malignas, Senhor. Repreenda tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer. De calabaço, ica, namai, xandarabacai. Senhor, vai repreendendo as obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, os laços malignos na vida dessa pessoa, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Envia o socorro do céu. Senhor, trabalha, abençoa, Pai, com toda a sorte de bênção. Confirma as tuas bênçãos, Senhor, e faz segundo a tua vontade, em nome santo de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem uma preocupação intensiva. A sua preocupação, ela é terrível. Não te dá paz, não te dá tranquilidade, aquela preocupação na sua mente, porque você tem perdido muito e você tem desgastado e você não tem visto nada acontecer na tua vida e você tem uma preocupação: o que será da minha vida, o que será do meu futuro, como eu vou fazer, e você fica com aquela coisa na tua mente, o seu coração, aquela ansiedade, aquela agitação. O Senhor, calabaçuriana, Ele quer entrar com providência e Ele quer te dar a vitória. O Senhor diz para tu saber que o Senhor fala contigo. Por esses dias, você sentiu até a sua boca adormecer, e calabaçuri cantaramanai, como que sua língua quisesse endurecer. Você estava assim, entrando numa situação difícil, de tanta preocupação na sua mente, porque realmente a sua situação é difícil. Mas o Senhor diz para tu crer e confiar e ouvir e obedecer a voz de Deus, que Deus proverá para a tua vida. Receba do Senhor, e calabaçurianda, arabaxeira bacandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um filho, e esse filho tem trazido problema sério para a tua vida, alabaçuricanta, e você não sabe mais o que fazer. Você tem ficado numa situação tão difícil que você já não sabe mais como lidar com essa situação. Alabaçuricandarai. E Satanás tem colocado pensamentos horríveis na sua mente. Mas o Senhor diz para ti: clama, busca minha face, faz a minha vontade, entrega nas minhas mãos, porque vou eu realizar, vou eu fazer, vou eu trabalhar, vou eu entrar
uma providência na vida do teu filho, Alabassuricai. E para tu saber que o Senhor fala contigo, o Senhor diz assim, o Sidney, ele tem pensado tantas coisas e ele tem falado para você e você não tem concordado, Ricalabassuricai. Mas o Senhor diz, Alabassuricandaраmanai, que ele é fiel para trabalhar. Se tu creres, o Senhor está abrindo uma porta, está dando uma grande vitória. Receba, Alabassuricanta. Aramai chorecandarai. O Senhor me revela uma pessoa por nome de Emanuel, que o Senhor está dando um grande livramento de morte. O Senhor diz assim que há um laço maligno, Alabassuricandarai. Umas pessoas, Alabassuricandarai, que têm jurado, Alabassuricai, tirar a sua vida. Mas o Senhor está entrando com providência e está te dando uma grande libertação. E o Senhor diz para tu saber, Calabassurianda, que o Senhor fala contigo. Alabassuricandarai. Esses dias você sonhou com muito sangue, Alabassuricantaramasturicalamanaai. O Senhor está quebrando este laço e está te dando a vitória. Receba, Alabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você, dentro da tua casa, você tem perdido a paz. Tem dia que você fica histérica, Alabassurianda, começa a gritar, começa a xingar, começa a chutar as coisas, Alabassuricandarai, tamanho nervosismo, Alabassuricai. O Senhor diz que está repreendendo uma obra de feitiçaria, Alabassuricai. E o Senhor diz para tu saber que o Senhor fala contigo. A Célia, tua irmã, Alabassuricandaramandai, ela disse para você, crer e buscar ao Senhor, que o Senhor fará na sua vida, Alabassuricandaramandai. Mas a tua fé tem sido mínima e você tem perdido a esperança, Alabassuricai. Mas o Senhor, Icalabassurianda, quer entrar com a providência e quer agir sobre a tua vida. Receba, Alabassurianda, Aramanácia. O Senhor me revela uma pessoa, Alabassuriandarai, que alguém de Calamanai disse, Alabassurianda, que você nunca vai conseguir e que você não terá o prazer de ter isso que você tem lutado tanto. Mas o Senhor diz assim, que se tu creres, o Senhor fará maravilha na tua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias você chegou a chorar em oração. E você falou assim, Senhor, eu sei que eu não consigo, mas eu creio no seu poder. E Calabassurianda, receba, Alabastu e Calabaixaracai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uma dor muito grande e parece que você se sente amarrado, parece que algo amarra a sua cintura e aperta. Você sente uma dor terrível. E o Senhor está te dando uma grande libertação. O Senhor está tocando os teus rins de Calabassuricanta, Alamandaramianai, e está te dando uma grande libertação. Para tu saber que o Senhor fala contigo por esses dias, quando tu estava sentindo essa dor tão terrível, alguém chegou e riu na tua cara. Alabassuricandaramastu e Calamaná, recebe. Alabaichoia deregaçou. Anaisuia. E a Xia Daracai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem lutado para prosperar e não consegue. Você tem desanimado e muitas das vezes você tem sido criticado, humilhado, até mesmo zombado. E tu tem perguntado, Senhor, por que que nada muda na minha vida? Senhor, por que nada acontece? Alabassuricai. O Senhor diz para ti, tudo tem o tempo. E vou eu trabalhar, vou eu fazer, vou eu agir. O Senhor diz para ti, lança Alabassurianda, Alabassorecai, e faz o que eu coloco no teu coração. E para tu saber que o Senhor fala contigo, o Senhor colocou no teu coração um propósito de tu fazer um voto ao Senhor, mas você ficou com muito medo. E o Senhor disse para ti, Alabassurianda, que Ele é fiel para te entregar a vitória. Receba do Senhor, Calabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você se sente num buraco.
porque você olha de todos os lados e não vê saída. Você está num aperto muito grande, você está endividado, você está sem condições nenhuma. E o Senhor diz para ti: eu vou trabalhar na tua vida. Alabassuri candaramanai. O Senhor diz que o pouco que tu tens, Ele vai multiplicar. E o Senhor diz para ti, alabassuriana: então somente esforça-te, porque eu te ajudarei. E para tu saber que o Senhor fala contigo, no seu trabalho, alguém chegou para você e falou assim: por que você não vai embora, hein? Você só está servindo de pedra no sapato aqui. Você só está aqui para atrapalhar. O Senhor diz que tem providência para a tua vida. Lamai. O Senhor tem vitória para entregar nas tuas mãos. Receba, labassou. O Senhor me revela uma mãe que você quer dar algo para teu filho, mas você vê que não tem condições, alamanai. E você tem se preocupado porque é o desejo do seu coração. E o Senhor diz assim: te prepara, porque vou eu te surpreender. Estou eu entregando nas tuas mãos, Calamanai, para tu saber que eu falo contigo. A Patrícia, Alabassurianda, Alamanai, a tua patroa, Alabassore, Calabassuri, Candarai, ela vai entregar nas tuas mãos, Estirabe, Axere, Cantarai, diz o Senhor. Abassume, né, Raps? Xerevai, acharai, comum te afácia. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uns parentes que moram no sítio, Alabassuri Candarai, mas existe um demônio que tem destruído as coisas ali naquele sítio e nada vai, Alabassuri Candarai, a perca tem sido muito, mas o Senhor diz que está quebrando este laço, está dando um grande livramento e está trabalhando na vida de Calabassorecai. E para tu saber que o Senhor fala contigo, Alabassuri Candarai, você sentiu no seu coração, Alabassuri Candaramanastu e decantaramanai, de fazer um culto de agradecimento neste sítio, Alabassuriana, Alabastere Calamanai. E o Senhor diz assim: faça, porque vou eu prosperar, e vou eu abençoar, e vou eu repreender este laço. Alamaxerecai, Chokandahas, Tuica Namas, Uica Namanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem, um parente seu, que está gravemente enfermo, Alabassuri Candarai, e você tem perdido a esperança, Alabassuri Candarai, mas o Senhor diz para ti, Alabassuri Andalai, se tu tiveres fé, tu verás de Cantaramanai, essa pessoa restituída, Lalastê, porque o Senhor é Deus para fazer muito mais. E para tu saber que o Senhor fala contigo, o Senhor diz assim, Alabassuri Candarai, o Miguel, ele foi até lá na Candarábia, Candarácia, e ele chegando lá, tiraram na cara dele tudo aquilo que tinham feito, Alabassurianda, e ele voltou chateado, porque ele queria ajudar esse parente, Alabassuricai. O Senhor diz que ele é Deus e que ele vai dar a vitória, que vai entrar com a providência, Alabassuricanta, e vai restituir a saúde desse parente. Receba, Alabassoi decomanai. Alai show reminde a sebe anai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente uma coceira tão grande no seu corpo, parece que você sente bicho caminhar no corpo, Alabassuri Cantarai, e o Senhor está repreendendo este mal, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias você estava deitado, você levou um susto muito grande, porque parecia que algo caminhava na sua pele. Receba de Deus a grande libertação, Ricalabassou, Recalamanás, Arabachai. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor está entregando uma grande vitória nas tuas mãos, uma chave nas tuas mãos, Ricalamanai. Mas o Senhor diz para ti: abre a mão e faz o que eu te mando, Alabassuriana, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Quando eu estava ministrando a palavra, tu pensaste no teu coração: Senhor, o que vai ser de mim? Como eu vou agir? E que maneira eu vou proceder? Alabassuri Cantaramanai.
E agora você está sentindo a presença de Deus, a graça do Senhor que está sendo derramada sobre a sua vida. Recebe. Alabassuri canta, arabachore calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você, quando olha no espelho, alabassurianda, você sente um ódio tão grande que você vê uma marca. Alabassurianda, alamanai, alabassurianda, e te dá aquela ira, aquele ódio, porque você recorda de tudo que sucedeu na tua vida. O Senhor diz que quer limpar o teu coração, quer transformar a tua vida e quer encher a tua mão de grão, mas você precisa perdoar. E calabassurianda, arassore calamanai, para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassuri candarabastou. Por muitas das vezes você pensou em fazer vingança com as próprias mãos. E calabassurianda, recebe do Senhor. E calamassu. O Senhor me revela uma pessoa que você sente muita dor no teu estômago. Às vezes até a água que você bebe, você sente doer o teu estômago. O Senhor está tocando, está dando uma grande libertação, para você saber que o Senhor fala contigo. Por esses dias você chegou a chorar e você falou assim: meu Deus, será que eu estou pagando todo o mal que eu fiz? Alabassore calabassurikai. O Senhor diz que Ele é o mesmo e que Ele vai agir na tua vida e tu vai testificar para a glória do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você está no embaranhado, que você não sabe como sair dessa, você se meteu numa fria tão grande que você não vê saída, mas o Senhor diz que está te estendendo a mão e vai te alcançar a vitória, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Muitas das vezes você tem vergonha de sair na rua, e muitas das vezes você muda a rua que você vai, para você não encontrar certa pessoa. Alabassurikai, mas o Senhor, Ele está entrando com providência. E o Senhor diz, alabassuricandarai, que a Vanessa, alabassuriana, ela vai ser abençoada, e o Senhor vai mover sobre a vida dela e vai fazer uma grande obra. Receba do Senhor. E calabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem ouvido vozes. Muitas vezes você escuta alguém chamar e não vê ninguém. Quando vai ver, não tem ninguém. Escuta a voz chamando o seu nome. O Senhor diz que está repreendendo uma obra demoníaca na tua vida. O Senhor me diz de uma pessoa que tem hora assim que você sente que vai desmaiar. Parece que dá uma coisa assim, de repente em você, parece que você vai cair. Deus está te dando um grande livramento e tocando na sua pressão. Receba do Senhor. E calabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sonhado com estrelas, bastante estrela, e você tem falado: Senhor, o que é isso? O Senhor diz que vai desvendar mistério na tua vida, vai desvendar coisas tremendas na sua vida, e Deus está te dando grandes livramentos de coisas malignas, demoníacas. O Senhor está repreendendo a força do inferno. Receba. O Senhor me revela uma pessoa que você sonhou com muitas cobras, você via muitas cobras e você tentava matar aquelas cobras, e quanto mais você tentava matar aquelas cobras, mais cobra aumentava e mais vinha. O Senhor está te dando um grande livramento. De calabassuriana. O Senhor está entrando com providência e está te dando autoridade para vencer a força do inferno. De calamanai, alamanai, porque há levante, perseguição contra a tua vida, mas o Senhor vai defender a sua causa. Receba do Senhor. E calabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que na porta da igreja você foi humilhada, depois de um culto tão maravilhoso, alguém te decepcionou na porta da igreja e você saiu entristecida, alabassuriana, e você está chocada com essa situação, e o Senhor diz: não olhes para o homem e nem pela aparência do homem, mas o Senhor te colocará grão sobre a tua mão e Ele prosperará o seu caminho, e você vai testificar que só o Senhor é Deus, e aqueles que te humilharam vão ver a graça de Deus sobre a tua vida. Receba. O Senhor me revela uma pessoa que você está com um problema muito sério na tua visão,
e você tem sentido tremer, as suas vistas tremer. Tem hora que treme tão forte assim, que parece que vai dar algo na sua visão. O Senhor está tocando e o Senhor está te dando uma grande libertação. E o Senhor não só está tocando na sua visão, como nos seus nervos. Você tem se abalado muito de tanto nervoso que tu tens passado. Deus está entrando com providência e está te dando uma vitória. O Senhor também me revela uma pessoa que você se sente atado, você quer fazer algo, você precisa fazer algo, você quer ajudar uma pessoa, mas você é impedida e você é até mesmo ameaçada. Se fizer alguma coisa, algo complica na sua vida. Mas o Senhor diz que Ele é Deus e se tu creres, Ele te alcançará a vitória. Deus te dará uma estratégia para você sair dessa coisa terrível, deste mal tão demoníaco. Deus vai alcançar uma grande vitória para a tua vida. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que quando você entra dentro do teu carro, te dá um estado de nervo tão grande que dá vontade de você dirigir em alta velocidade e te dá aquela ira, aquele ódio assim que parece que entra algo na sua vida. O Senhor está repreendendo um laço de morte, um laço demoníaco. Está repreendendo uma força do inferno. E está te dando uma grande libertação. Receba do Senhor e calabaçuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você começa a ouvir a palavra de Deus, te dá um sono que você não aguenta, de tanta vontade de dormir. Mas quando sai ali da igreja, aí você já não tem mais o sono. Só é quando tá para ouvir a palavra, te dá aquele sono que parece o sono da morte. O Senhor quer te dar libertação. O Senhor quer desfazer esse mal na tua vida e repreender, porque você precisa ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Receba do Senhor. Tem uma pessoa que você precisa de algo de Deus e o Senhor está colocando aliança nas tuas mãos. De calabassuricai. O Senhor diz assim: estou eu cumprindo o desejo do teu coração. E para tu saber que eu falo contigo, alabassuricanta, tu pediste no seu interior, não falou com ninguém, não comentou com ninguém. E o Senhor está te entregando aquilo que você pediu no oculto do teu coração. Receba do Senhor e calabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você gosta de mexer com plantas, muitas plantas. E o Senhor diz assim, que você muitas das vezes se maravilha com as plantas. E você fica assim, surpreendido com tantas maravilhas nas plantas. O Senhor diz que vai te usar de uma maneira especial. E Deus vai prosperar. E Deus vai te abençoar. E Deus vai dar graça naquilo que você faz. Receba do Senhor e calabassuriana, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que na madrugada parece que vem algo e toca em você. Você está dormindo, de repente você leva aquele susto, né? O Senhor está repreendendo obras malignas e demoníacas. Receba do Senhor em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que você sente a sua língua formigar. Você sente, ela fica formigando. Alabassura e candarai. O Senhor está te dando um grande livramento. Receba da parte do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você achou no seu quintal. Um vidro de mel. Alabassuriana, alamanai. Tinha algo dentro desse vidro. Alabassuriana. O Senhor está repreendendo uma obra maligna e demoníaca. Receba do Senhor. Alabassura e candarai. O Senhor me revela uma jovem que você recebeu uma proposta de alguém e essa pessoa fez proposta para você fugir, abandonar sua casa e seguir essa pessoa. E o seu coração balanceou. O Senhor diz: vigia, porque tem laço armado. Para você saber que o Senhor fala contigo. Alabassura e candarai. Você estava pensando uma estratégia de sair sem ninguém perceber. Amém? Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e fale juntamente comigo: Senhor, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Ai, como eu ficaria feliz em saber que você realmente aceitou Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa realmente se entregar para Jesus.
Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Fala, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o último dia da minha vida. Amém? Que você possa servir a Deus. Aceita Ele, reconcilia com Ele. Aonde você está, e Deus é aquele que faz na tua vida. Ele vai te encaminhar para onde Ele quer que você esteja. Amém? Deus abençoe a todos. Agradeço a todos que estiveram comigo nessa live. Que Deus abençoe, que as mãos de Deus estejam estendidas e que Deus encha a tua mão de grãos e você seja próspero na graça de Deus. Amém? Você que não conhece meu canal no YouTube, amém? Que você possa conhecer, visitar meu canal. Você que não é inscrito, você possa se inscrever. Você que já é inscrito, Deus abençoe a sua vida. Continue conosco, vendo os vídeos, comentando, curtindo, porque eles podem chegar muito mais além. Não para a glória do homem, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E essa palavra, irmão, ela possa ir até os confins da terra. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço. Tenho orado por todos aqueles que estão inscritos no meu canal, que escutam as lives. Amém? E peço a tua oração também. Que você possa cobrir a minha vida com a tua oração. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus. A paz do Senhor.